Olá, seguidores, bem-vindos de volta. E hoje começamos a falar do estado de saúde do socialite José Castelo Branco, também da ausência da cantora Ágata no país e o pedido de desculpas do Carlos Cruz ao falecido cantor Marco Paulo. E agora voltamos a falar de Marco Paulo. Carlos Cruz reconhece a arrogância que teve com o falecido cantor Marco Paulo na década de 80 num programa seu. Na década de 80, Carlos Cruz estava no auge da sua carreira como apresentador. Tinha o rei na barriga, tanto que achou que estava no direito de enxovalhar um dos seus convidados. Os anos passaram. Marco Paulo nunca se esqueceu da arrogância do apresentador para consigo. Agora, com a morte do cantor, a polémica veio à tona e Carlos Cruz viu-se obrigado a desculpar-se por ter uma atitude menos simpática com o cantor. Carlos Cruz também reagiu ao falecimento de Marco Paulo. A morte de Marco Paulo trouxe de volta uma polémica que ocorreu nos anos 80. Na altura, o cantor foi convidado para cantar no programa 123, conduzido por Carlos Cruz, mas acabou por ser humilhado em direto. Carlos Cruz disse, num tom de arrogância: "Eu não gosto de si, não gosto de o ouvir cantar", apontou o jornalista. Marco Paulo respondeu: "Mas eu sou seu fã e gosto de si. Agora, se quiser que eu vá-me embora, eu vou-me embora. Mas eu sei que o Marco tem muita gente em Portugal que gosta de si", disse o produtor de rádio. Em 2023, Marco Paulo recordou este momento durante um podcast que fez na Blitz. Marco disse: não se faz, eu não posso gostar de si e não vou lá, ou então não convido, eu não convido ninguém para a minha casa para ser enxovalhado." Mais recentemente, Carlos Cruz homenageou o intérprete da Nossa Senhora após ficar a par do seu falecimento. Desta vez, não poupou elogios ao artista português. Carlos Cruz disse: "É de aplaudir a forma como foi noticiada a morte de Marco Paulo, um nome incontornável da canção em língua portuguesa durante 5 décadas, com um público fiel desde o início da sua carreira, com um largo repertório de versões portuguesas de canções românticas. Marco Paulo tinha no público feminino um autêntico exército de apreciadoras e admiradoras fiéis. Perseguido ultimamente por males oncológicos, resistiu muito tempo, nunca abdicando de cantar e de fazer o seu programa na SIC, até as forças o abandonarem. Que descanse em paz", escreveu na sua crónica do jornal Tal e Qual. Foi preciso o senhor ter falecido para este senhor vir fazer um texto todo pomposo a desculpar-se. Céus, o Marco não merecia ouvir aquelas palavras tão duras e destrutivas. Ele sempre foi uma joia de pessoa. Enfim, a pessoa mostrou-se arrependida e este assunto encerrou-se de vez. Para o Marco Paulo ter recordado este momento em 2023 foi porque, de certa forma, as palavras de Carlos Cruz o deixaram muito magoado. As palavras magoam mais do que uma bufetada. O socialite José Castelo Branco foi parar ao hospital depois de ter sido mordido por um gato e ter contraído uma infecção. No início da semana, José Castelo Branco foi às urgências do hospital e, sem avisar com grandes detalhes, salientou estar com uma infecção brutal. Pouco depois, atualizou o seu estado de saúde pelas redes sociais para tranquilizar os fãs. Ciente do ocorrido, José Castelo Branco agradeceu a todos que se preocuparam com a sua saúde e afirmou que ia sobreviver. "Meus queridos, quero agradecer muito por todas as vossas orações. Todo o vosso amor foi fantástico. O meu pé está a ficar um bocado melhor. A minha infecção está a melhorar. E quero-vos agradecer a todos, do fundo do meu coração. Que Deus vos abençoe." O socialite tinha-nos pregado um susto. Estávamos a acreditar que pudesse ter contraído algo mais grave que comprometesse os seus dias aqui na Terra. Felizmente, tudo acabou bem. O que terá acontecido ao gato que mordeu José Castelo Branco? Será que foi abatido? Mas o que terá levado José Castelo Branco àquela situação? Voltamos a falar dos problemas da cantora Ágata. Desde que o seu filho foi detido, Ágata ainda não foi visitá-lo à prisão. A vida está a desmoronar para a cantora. Não têm sido dias nada fáceis para uma mãe lidar com a prisão de um filho, ainda que ele tenha culpa no cartório.
desde que o seu filho, Marco Caneira, foi detido pela PJ no dia 22 de setembro deste ano para cumprir a pena de prisão de 6 anos e meio, que a cantora tem estado mais isolada e triste. Sérgio Rossi, o seu sobrinho, pôs o público a par de a quantas anda a aura da cantora. Ele disse que não estava a ser fácil para a sua tia e tem sido difícil esta fase. Sérgio acrescentou que a sua tia ainda não conseguiu ir à prisão ver o filho, mas mãe e filho têm-se falado pelo telefone. Ainda assim, Ágata tem-se apoiado nas pessoas à sua volta para passar este momento tão delicado. Ela tem tido boas pessoas de volta dela. Quanto ao psicológico do seu primo Marco Caneira, Sérgio adiantou que o Marco está na medida do possível, está razoável. Na posição dele, não deve estar muito bem. Apesar de Ágata ainda não ter ido visitar Marco Caneira, Sérgio Rossi garante que faz parte dos seus próprios planos também ir visitar o primo. Sérgio também ainda não tira um tempinho para visitar o primo, porque tem andado em concertos. Aguarda ansiosamente para ir visitá-lo um dia destes. Sérgio falou com a sua tia, mas não sabe de nada. Não sabe em que condições é que o primo se encontra. Toda a família já possui os dados para ir visitá-lo. Recorde-se que Marco Caneira foi condenado em 2018 pela de uma jovem de 14 anos em São Miguel, Açores. Ágata viajou para os Estados Unidos, é onde se encontra atualmente, para uma digressão nos Estados Unidos e no Canadá, na qual tem a companhia de Elvio Santiago. Muitos alegam que ela estaria a fugir dos problemas, evitando encará-los de frente, o que não corresponde à verdade. A cantora está fora do país a trabalho. Entretanto, Ágata partilhou uma reflexão profunda com os seguidores que dizia o seguinte: não tenhas medo de dizer em que acreditas. Nem toda a gente vê com bons olhos o facto de Ágata estar a defender o seu filho. Ela é mãe, foi ela que aguentou as dores do parto, foi ela que carregou o seu filho por 9 meses. Embora ele seja um criminoso, não deixou de ser o seu filho que ela tanto ama. Ela o vê com outros olhos que a sociedade não vê. Para muitos era suposto ela desprezá-lo, mas não é isso que tem acontecido. Ela o ama incondicionalmente e está a 100% do seu lado. Léo Caeiro foi pouco simpático com Ágata. O comentador da CMTV disse que a cantora devia ganhar noção. Léo revelou no programa Manhã CM que Ágata fala mal de si por não defender o seu filho Marco Caneira, que se encontra detido. Sem papas na língua, o comentador disse que vergonha é achar que ele tem a obrigação de defender o seu filho. O comentador considerou que Ágata é sem noção e explicou porquê. Ágata, em tudo o que é lado ou nas estrelinhas, critica e fala mal de quem não defende o filho preso. Deveria ganhar noção em vez de pedir o que é impensável. Julgava-a mais inteligente. Depois de semanas onde esteve sob a mira da imprensa, Ágata está agora plenamente dedicada à sua carreira. Após a situação em torno da polémica com o seu filho mais velho, também da sua controversa participação no Hell Kitchen de Famosos, tendo desistido, a artista rumou aos Estados Unidos. Por lá, a cantora tem estado focada nos trabalhos, numa altura em que está a assinalar 50 anos de carreira. Mas só ao início, mediante as situações mais controversas, Ágata manteve-se em silêncio. Nos últimos tempos, a cantora tem recorrido mais às redes sociais para deixar várias reflexões como esta. Se Deus é a razão da tua fé e da tua esperança, proclama seu nome. Toda vez que afirmamos com a nossa boca em que confiamos em Jesus Cristo, fortalecemos a nossa fé. Ela acredita piamente na inocência do seu filho mais velho. Merece desconto porque é mãe. Não tem o mesmo ponto de vista de uma pessoa de fora, tal como Léo Caeiro e os demais.